Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos e nos envolva em muita paz. Vamos fazer uma leitura preparatória, pessoal, para enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos fazer uma leitura do capítulo 33 do livro Fonte Viva de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, tá? O capítulo 33, Erguer e Ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos 9, 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela claridade divina, pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, e igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal, sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Uma bela lição, né? Muito bem, vamos fazer a nossa prece. Boa noite a todos, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Um grande abraço em cada um de vocês. E vamos então orar, rogando ao nosso Mestre querido, que nos auxilie, nos dando o discernimento necessário, a clareza, a lucidez, para que saibamos interpretar o que André Luiz nos traz, o que Emmanuel nos trouxe ainda há pouco, através de Chico Xavier, o que a espiritualidade tem nos trazido a mancheias todos os dias, através dessas obras admiráveis que temos estudado aqui em grupo ou nos demais estudos que nós desenvolvemos particularmente, sozinhos ou com outras pessoas. Que possamos, Senhor Jesus, aplicar utilizando as nossas mãos para auxiliar, para levantar, para socorrer, para fortalecer todos aqueles que os teus conceitos têm feito despertar, têm feito acordar para a vida maior, mas que nós também sejamos as mãos que auxiliem para que se levantem, para que tornem a levantar os corpos cansados e os joelhos desconjuntados, como nos disse Paulo de Tarso certa vez, para que não venhamos a perder a colheita. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de mais uma noite que se inicia de estudos. Pedimos que as tuas luzes iluminem os nossos lares,
Ilumine os nossos familiares, todos eles. Ilumine os irmãos desencarnados em torno deste momento. Ilumine a equipe espiritual que nos ampara e nos guia. Ilumine, Senhor, todo o nosso planeta, que possa receber das dimensões superiores o jorro de luz a desfazer as energias, para que venha a luz a prevalecer sobre as sombras. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? A gente está todas as noites aqui estudando na segunda-feira o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Na terça-feira, os Mensageiros, né? Vamos fazer hoje às 20 horas. Quarta-feira, o Livro Céu Azul. Amanhã cedo, às 9 horas da manhã, teremos estudo, tá? No Livro Céu Azul. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência de Joana de Ângeles, às 20 horas. E sexta-feira, Missionários da Luz, às 20 horas também, livro de André Luiz. Todos estão convidados. Hoje nós temos o estudo dos Mensageiros, 47º dia de estudo, livro de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 32, Melodia Sublime. Lembrando que nós estamos naquele castelo, naquela fortaleza, nas regiões em torno do planeta, um posto de socorro, um dos postos de Campo da Paz, que é uma cidade mais próxima, né? Uma das mais próximas assim, da Terra, né? E eles estão num encontro social, assim, após os trabalhos do dia, à noite, estão reunidos, né? A família Bacelar, que veio de Campo da Paz, junto com Alfredo, Ismália, André Luiz, Aniceto, o Vicente, né? E junto com os demais trabalhadores desse posto de socorro. Estão todos reunidos ali no salão ali no interior do castelo e ouvindo melodias, né? Conversando, se confraternizando e tal. E ouvindo a Cecília havia tocado algumas músicas. A Cecília, filha do casal Bacelar, né? Que são amigos do Alfredo e da Ismália. Então ela tocou a pedido da Ismália, né? Tocou algumas melodias, uma inclusive lembrando a música que o pai da Ismália mais gostava na última encarnação, tá? Então aquele momento bem seleto, bem agradável, né? Da vida social que também existe no plano espiritual. Então continuando aqui, né? Começando o capítulo aqui. Lembrando que é um estudo interativo, né? Então todos podem participar, podem perguntar, podem acrescentar ao que nós estamos dizendo aqui, nos fazendo lembrar coisas que são sempre importantes. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. Agora era a Ismália que estava sendo chamada ali a tocar, tinha um órgão ali, né, um pouco diferente dos que a gente conhece aqui na Terra, né, o André Luiz falou, muito bonito e tal. E agora era a Ismália que estava sendo convidada a tocar algumas músicas, né? E a Ismália que vinha de uma esfera superior, né? Então, o Aniceto pedindo para a Ismália executar alguma música de sua elevada esfera, né? Vamos ver como é que vai ser essa música. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. É uma pena que essa aqui não vai dar para tocar. Porque nós não temos o Spotify, nós não temos as plataformas de música lá do plano espiritual superior, nós não temos. Só temos as músicas daqui mesmo, né? As músicas tradicionais do planeta aqui. Ela vai tocar músicas transcendentes aí de outras esferas, né? E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente,
logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. Interessante, né? Quer dizer, André Luiz já percebeu que logo as primeiras notas, alguma coisa, porque não é um processo racional, pelo menos para a gente que não entende, né? Mesmo para o André Luiz não conseguia entender, mas era um sentimento, né? Uma energia, porque a música é assim, pessoal. Eu já participei, por exemplo, de encontros musicais assim, corais, por exemplo, né? Que quando tocam músicas muito bonitas e muito bem trabalhadas assim pelo coral, as vozes muito bem trabalhadas, eu já vivi situações assim que conforme as vozes iam se sucedendo, conforme a melodia ia andando na música, né? Ia sentindo no meu corpo assim, como se fossem as energias assim, como se fossem sendo despertadas assim na minha coluna, no meu corpo, certamente na parte, a parte energética nossa, a parte mais espiritual, energética, né? E a relação com o corpo físico, porque se transforma numa sensação também física, né? Mas eu achei muito interessante, né? Uma vez eu estava assistindo um coral e a elevação da música ela ia tocando de uma forma diferente, as vibrações. E para quem é mais sensível às energias, a gente que trabalha com as energias, trabalha com espiritualidade, a gente tem uma tendência a sentir mais, né? Porque a gente está muito voltado para isso, né? Então dá para ter uma ideia muito distante ainda do que André Luiz estava sentindo, né? Logo as primeiras notas. E os espíritos de luz, os espíritos elevados, que têm conhecimento elevado de música, musicoterapia, harmonia, né? Eles sabem trabalhar os nossos sentimentos, eles sabem trabalhar o nosso corpo espiritual através da música, né? É uma ciência divina, né? Então André Luiz sentia, logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime, né? Estávamos extasiados, silenciosos, né? A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Quer dizer, ele sentia inundar, né? Aquele envolvimento todo, né? Aquele envolvimento que preenche, né, o nosso interior, nosso íntimo, né? Nos envolve totalmente. Como transformar isso em palavras, né? É difícil até para a gente falar aqui, porque é difícil para o André Luiz transformar em palavras o que ele sentiu também. E a gente traduzir isso é mais difícil ainda, né? Então a melodia tecida em misteriosa beleza inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração, um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Você vê que coisa? Né? Quer ver que ela ia trabalhando a música, aí que a gente vê o espírito superior, como ele vai trabalhando o espírito inferior, né? Aí aqui no caso, o espírito mais superior que tinha era Ismália. Então ela consegue envolver a todos ali naquela vibração dela, através da música, do conhecimento dela, do sentimento dela, né? Então André Luiz sentia, né, penetrar em seu coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Quer dizer que isso ativava as percepções dele e faziam surgir coisas que ele não estava nem esperando, né? Percepções que ele não esperava, né? Com assombro indefinível, reparei
que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Né? Então ela não estava cantando, mas o André Luiz percebeu, né? O André Luiz percebeu que no meio da música que estava envolvendo eles ali, envolvendo ele, né? Totalmente ali, havia uma prece. Né? Havia um pensamento ali permeando as notas musicais. Coisa que aqui na Terra a gente não percebe, a gente não identifica. Né? A gente ouve uma música, a gente não ouve exatamente uma prece, né? A gente não consegue identificar uma prece dentro da música que não é cantada. Nós não temos essa percepção. Nós não, pode acontecer? Pode acontecer. Se alguém tiver essa capacidade perceptiva, pode acontecer. Mas normalmente a gente não sente isso, não. Né? E o André Luiz estava ouvindo uma prece que era proferida dentro da melodia, sem que ela cantasse. Né? E essa prece, uma prece que atingia o sublime para o André Luiz. É lógico que o que é sublime para mim é diferente para cada um de vocês, é diferente para o André Luiz, mas aqui essa palavra, né, vai ser adaptada conforme a concepção de cada um. Né? Para o André Luiz atingiu o sublime. Né? Então, cada um de nós imagina o que é o sublime para si. Né? Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Lembra que a gente falava, né, da diferença da ideia e das palavras? Né? Que os espíritos, eles transmitem pensamento a ideia, né? Eles transmitem a ideia, eles captam a ideia, mesmo sem ser revestida de palavras. Eles podem nem falar. Né? Nós também podemos fazer isso. Até eu já falei para vocês, as reuniões mediúnicas, às vezes você não está conseguindo captar as palavras. Às vezes fala até em outro idioma. O espírito pode falar em outro idioma. Mas você pode tentar, ao invés de ficar prestando atenção nas palavras exatamente, prestar atenção na ideia. Qual é a ideia que o espírito está passando? Porque aí você tem o revestimento depois das palavras de acordo com a língua que as pessoas falam, né? Mas primeiro vem a ideia, né? Então é interessante isso, né? Então, oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis. Como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Como se houvesse uma ideia, né, o verbo silencioso e criador, não exatamente palavras articuladas, né, mas que estavam impregnadas na música, na melodia, né? As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Né? Então, todos nós temos certas músicas que nos tocam mais particularmente. Todos nós temos certas frases melódicas, que é assim que a gente chama. Todos nós temos certas frases melódicas em certas músicas que nos tocam mais particularmente o sentimento. A pessoa, quando não está preparada para ouvir, ela não está educada para ouvir com o sentimento, quando ela recebe certas músicas que induzem ao sentimento, ela chama de músicas tristes. Não que não existam músicas tristes, né? Que induzem até uma tristeza.
Mas é que às vezes a pessoa, tudo que induz ao sentimento, a pessoa interpreta como tristeza. Ela está acostumada à introspecção, ao profundo, tudo ela encaixa no campo da tristeza, né? Porque ela gosta de músicas agitadas e tal, né? Está acostumada a lidar com sentimentos, né? Mas quando a gente vai educando os ouvidos, educando o coração, educando a alma para ouvir e identificar sentimentos, né? Você viu o André Luiz, né? As notas de louvor alcançavam o meu âmago do espírito. Quer dizer, ele sentia chegar lá nas profundezas, lá no núcleo, lá no âmago do seu ser, né? Arrancando lágrimas de intraduzível emotividade, né? Essas energias elas evocavam nele, fazia brotar a emotividade, né? Que coisa, né? Ele vai tentar traduzir aqui, né? Um pouco dessa prece, né? Que ele estava ouvindo, né? O Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dá-nos Tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o Teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a Tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos Tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as Tuas criaturas, raios divinos de Tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em Ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em Teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em Teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em Tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a Tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Bonito, né? Nossa, maravilhoso, né? Isso dito assim por nós aqui, né? Fica, ainda assim é bonito, né? Porque as frases, né? A construção é muito bonita, né? Mas imagina isso com essa, dentro da música ali, tecida em melodias maravilhosas, né? Elevadas, a vibração que a Ismália estava irradiando, devia ser uma coisa realmente maravilhosa, né? Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor
de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. Agora imagine o que nos aguarda, né? Nos aguarda a todos, né? Nas esferas superiores. Imagina o que nos aguarda. Nós estamos nas fases ainda mais atrasadas, né? Mal saídos da animalidade. Imagina o infinito à nossa frente, a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, a grandeza, a beleza, o amor, né, do Pai Celestial. O que reserva às criaturas, filhas do seu amor? Não é? Isso aqui é uma pequena amostra do que nos aguarda a todos, né? Que vamos trabalhar para conquistar possibilidades de acesso, né, a esses mananciais superiores, que hoje nós podemos acessar, né, mas ainda não temos condição para isso. Todos podem acessar, mas é que nós precisamos criar a estrutura para realmente vivenciar esse amor todo, essa criatividade superior, essa harmonia superior. Nós precisamos nos abrir a isso, porque nós já estamos mergulhados em Deus, né? Isso está à disposição de qualquer pessoa, né? Nós é que precisamos nos abrir a isso, né? Tá? A prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus, com a maravilha de suas riquezas espirituais. Que é isso, né? É uma alma santificada, não no conceito mais terreno de santificação, mas no conceito mais sublime mesmo, porque todos nós estamos caminhando para uma progressiva santificação. Ah, Alexandre, mas não é tanto assim, já começa. Mas todos nós, santificação é evolução, é a mesma coisa. Eu posso falar, todos nós estamos caminhando para a evolução, não é? No caminho da evolução, e todos nós estamos caminhando no caminho da santificação, é a mesma coisa, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho, pessoal. Ou a gente sobe, ou a gente fica estagnado e com tendência a ir para baixo. Né? Nós temos que subir, esse é o único caminho, né? O caminho da evolução. Não é? Entendeu, pessoal? Então, não é algo fantasioso, isso aqui é acessível a qualquer pessoa. Só que precisamos galgar esse caminho. Quem não estiver na Terra pensando em se melhorar, pensando em purificar sentimentos, atitudes, pensamentos, não está cumprindo o seu objetivo na Terra. Ou pelo menos o objetivo que a espiritualidade tem para nós, né? Que Deus nos reserva. Esse é o nosso caminho, né? O quanto nós vamos demorar para entender isso e para colocar em prática isso é o tempo que nós vamos ficar patinando, né? Ai, ai. Então é interessante, né? Mas o André Luiz dando testemunho dele, falou, eu nunca meditei, eu nunca parei para sentir, para pensar, para sentir Deus como nesse momento, a grandeza divina. Eu nunca meditara na grandeza divina como naquele instante. Esse é o poder, né, que uma alma santificada, né, tem quando fala de Deus, né? Ele teve esse acesso, essa pessoa, né? Esse acesso e as riquezas da esmalha, né? As riquezas que ela traz com ela, as riquezas do amor, da fé, né? Que ela já conquistou dentro dela, do conhecimento superior que ela conquistou. Todos nós vamos conquistar ao longo do tempo.
E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Quer dizer que era uma coisa mais geral, né? Uma coisa mais geral, né? Todo mundo estava sentindo. Porque a energia da pessoa superior envolve a todos, né? No caso da Ismália, que ela envolvia a todos, né? Com seu amor. Assim como os espíritos superiores a ela, né? Sucessivamente, eles envolvem os que estão nos planos mais baixos, né? Compreendi que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador. Então, pelo jeito, estava uma coisa mesmo mais de exaltação, mais de louvor, né? Diante da grandeza. Então a música ela evocava esse tipo de sentimento, né? Um caráter heróico. Tan, 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 né? Passa uma impressão assim de uma coisa heróica, uma coisa grandiosa, né? Evocava esse tipo de sentimento, né? Aí de repente cedeu lugar a um lirismo encantador, né? Melodias, né? Que não mais aquela coisa da grandiosidade divina, mas um sentimento, né? O sentimento de amor, né? Uma coisa talvez mais próxima de nós aqui, não tanto, né? Difícil transformar em palavras isso, né? Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália. Então André Luiz percebeu que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte da Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético. Né? Um arco-íris, né? Irisado, né? Um arco-íris, né? Envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético. E com admiração e enlevo observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, da Ismália, espalhando-se sobre nós. Olha que interessante, né? Os efeitos luminosos. Isso aqui é um espetáculo completo, né? Aos ouvidos, ao corpo, ao coração, à alma, tudo, né? É um efeito, aqui é um espetáculo maravilhoso. Né? Então ele viu belas flores partindo do coração da Ismália. Né? As flores saindo do coração dela. Isso aqui se a gente visse só em filme de ficção que a gente veria esse tipo de coisa, né? Aliás, o que a gente chama de ficção tem muito de coisas que a gente já viu, né? Coisas que a gente já viu ou nas esferas mais baixas ou nas esferas mais elevadas, né? E a gente acaba trazendo as lembranças, né? Então saíam flores do coração da Ismália sobre todos que estavam ali, né? Desfaziam-se como se feitas de caridosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. Então essas energias chegavam até o André Luiz, chegavam até todos, né? E tocavam de leve a alma deles, né? Enchendo de profunda alegria. Você vê, é energia, é sentimento, é ideia, é tudo ao mesmo tempo, né? Aquilo chega até eles evocando alegria, né? Provocando alegria. Vê que coisa. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar das palavras amigas da dedicatória, porque ela dedicou ao nosso querido amigo Aniceto, né?
Então, a maior parte caía sobre o aniceto, né? Impressionava-me profundamente aquelas corolas fluídicas, as flores, né? De sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração, como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Agora é perfume também. As pétalas aqui eram efeitos luminosos, com sentimento, agora né? Eram pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Né? O Sr. André Luiz agora está dizendo que é como se fossem coloridos perfumes que tocavam. É um negócio indescritível. Né? É um negócio indescritível mesmo. Né? Para nós é um exercício de imaginação, é um exercício de descrição, é um exercício de criatividade, né? Para nós, né? Para eles foi uma coisa real, para nós é um exercício, né? Tentar entender, tentar imaginar, mas que já de alguma forma, pessoal, já de alguma forma nos sintoniza com esse momento. Já de alguma forma, só ler isso e só nós exercitarmos a imaginação de como era, de alguma forma já nos sintoniza com esse momento que foi vivido pelo André Luiz. Que ele tentou traduzir para a gente, né, que o Chico Xavier recebeu e que nós tentamos sintonizar com isso. Né? É uma das. Isso aqui a gente lendo, quando a gente lê, de tudo que eu já li dentro do Espiritismo, esse capítulo aqui, ele é das coisas mais sublimes. Não posso dizer que é a mais, mas é das. Quando a gente pega para ler, primeira vez que a gente lê, né? Ou as primeiras vezes que a gente lê, e a gente está sozinho, e a gente está envolvido com a leitura, e a gente começa a se envolver mais com a energia, né? É das coisas mais elevadas que eu vi em toda a doutrina espírita. Né? É difícil a gente falar assim porque é muito particular de cada um, mas eu digo para vocês que, para mim, é das coisas mais elevadas que nós tivemos acesso. Né? Uma reunião simples deles lá num posto de socorro. Mas a experiência vibratória, se nós realmente estivermos abertos a sentir isso, né, nós podemos sintonizar com esse momento. Né? Então, é muito interessante. Né? Okay? Eu, pelo menos, eu considero, né, já li várias vezes os Mensageiros, já li a obra do André Luiz inteira várias vezes, mas esse momento aqui, esse capítulo aqui, ele é o anterior e esse aqui. Eu acho até que Os Mensageiros é um dos livros, junto com o Nosso Lar, ele é um dos livros de melhor energia de tudo que nós temos no Espiritismo. Né? E sem desqualificar nenhuma outra obra, e todas são importantes e são transcendentes, mas que tenha me tocado particularmente, eu testemunho para vocês que foi uma das coisas que mais me tocou até hoje, tá? Ok? Então vamos lá, né? Continuando. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. Né? Se não, o pessoal lá, se não terminasse, o pessoal ia sair flutuando lá. Aliás, não é difícil, né? O difícil seria nós aqui sair voando. Né? Mas lá, se ela não terminasse a música aqui, o pessoal ia explodir de tanta alegria, de tanta energia boa, né? Que o momento ali foi realmente uma festa de luz, né?
A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou beijando-a no rosto, ao mesmo tempo em que Aniceto lhe estendia a destra agradecido. Né, Manuel? Levitação garantida, né? Já que fazer a gente levitar aqui é difícil, hein? Lá no plano espiritual deve ser mais fácil, né? Aí o pessoal agradeceu, né? Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como a desta noite, exclamou nosso orientador, sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Né? Que interessante, né, pessoal? Interessante, né? Porque a Cecília nos lembrou, né, da dedicação, do devotamento, do amor terrestre, dos laços que nos prendem, né, os problemas, as necessidades da matéria e tudo mais. Ismália nos arrebatou para o amor divino, o divino amor celestial, né? E todos são importantes e são a continuidade, né? Fazem parte desse conjunto todo, né? Certo? Ok. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui. Vocês colocaram aí do livro Paulo Estevão também, né? Paulo Estevão, esses aqui são momentos, assim, né? O livro como um todo, ele, acho que sintoniza a gente a essas pessoas, a esses lugares aqui, que são espirituais e tem uma vibração toda diferente, né? Do que a gente está. Agora, Paulo Estevão, hors concours, né? Paulo Estevão, o estudo que eu fiz, eu chorei do começo ao fim. Se pegar o estudo lá, vocês vão me ver quase todo o capítulo lá, tendo que controlar a emoção. Então, é de uma forma um pouco diferente, né? Mas como um todo, assim, o Paulo Estevão é o que mais mexe comigo, assim, é o que mais me emociona, né? Pela história toda, assim, né? É muito bonito, assim. A questão do evangelho, né? De toda... É impressionante. O Paulo Estevão, ele... Um heroísmo, né? Que tem no livro, né? Que permeia todo o livro, né? É maravilhoso, sim. Paulo Estevão realmente é bom quando a gente tá meio caído, assim, você dá uma lida no Paulo Estevão para você dar uma... dar um up, né? Eu sinto isso, quando você está meio vacilante, tal, dá uma lida no Paulo Estevão que dá uma... Porque o exemplo ali é muito dos primeiros cristãos, né? É maravilhoso, né? Então vamos lá, continuando, né? Ideia feliz a de permanecermos no posto, fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou o bom ânimo. Provavelmente o Aniceto falando aqui, né? O Aniceto, né? Aproximaram-se os bacelares eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repletos de energia nova, acrescentou o senhor bacelar sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. E nós temos que lembrar, pessoal, a importância da música, né? No livro Céu Azul, até o César ele falou um pouco, tem um capítulo específico, né, que o César ele falou, mais pro final do livro, né,
ele falou da importância da música nos nossos trabalhos, né? Há muito tempo que a gente vem usando a música nas reuniões públicas, nas reuniões mediúnicas, né? E usamos ainda, né? E precisamos usar cada vez mais. E fenômenos luminosos, fenômenos renovadores, fenômenos revigorantes, higienizadores do ambiente ocorrem sempre, com o uso de belas melodias. Eu acho que foi uma região aí que deve ter travado, porque aqui não travou não, pessoal. Deve ter sido uma grande região aí que pegou muita gente aí, tá? Mas não, para mim, por exemplo, não travou não, tá? Então, olha que interessante, né? Então, ocorre muita coisa que a gente nem percebe, na verdade. Porque a gente não tem, quem não tem muita percepção, por exemplo, né, muitas pessoas, a maioria não tem a percepção mediúnica, visual, a vidência. Eu mesmo não tenho vidência, os olhos abertos, assim, eu não tenho essa capacidade de ver, né? Mas, mas parou, isso foi algum fenômeno aí mais, que pegou uma região grande, mas não foi para todo mundo não, tá? Tá normal para algumas pessoas, né? Então, só que a gente não vê, né? Então deve ocorrer muita coisa. Os espíritos às vezes falam, as crianças quando se comunicam às vezes falam, né? Quando você vai cantar uma música, né? Você cria a imagem daquela música no ambiente, né? Aquilo que a música evoca, as mentes pensam, o ambiente plasma os motivos que aquela música evoca. Entendeu? Então é bem interessante, né? Se a gente pudesse ter uma visão mais clara, né? É que a gente não veria só coisas boas, a gente veria muita coisa, né? Mas se a gente pudesse ver com mais clareza, a gente veria fenômenos luminosos, conforme a música, maravilhosos, né? Não comparados à Ismália com as músicas que ela tocou, mas muita coisa interessante a gente veria, né? Porque a gente sente, né? A gente pode não ver, mas a gente sente. Por exemplo, na reunião mediúnica, eu sinto até no decorrer da reunião, quando você está atendendo os casos, assim, a temperatura da reunião aumenta. A temperatura do ambiente aumenta. É muito interessante. A temperatura aumenta. Você canta uma música logicamente escolhida a dedo, música suave, música para aquele momento, sentimento, aquela coisa, né? A temperatura cai. É impressionante. Você canta a música, a temperatura cai. Entendeu? É muito interessante a função, né? Como que a música ela interfere. Isso eu falo numa percepção apenas de temperatura. É uma das percepções, né? Mas ela tem um efeito higienizador, ela tem um efeito harmonizador, né? Quando depois de uma comunicação muito pesada, né? Uma comunicação muito difícil, ou até durante, né? É importante a música suave, né? Para ajudar a regularizar o ambiente, né? Então, voltando aqui, né? A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos, né? Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. André Luiz. O André Luiz, ele queria explicação para tudo, na verdade. Ele queria explicação para prece sem palavras, né? Para as harmonias, para as luzes e para as flores.
Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou, né? Conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, né? Aquela paciente que estava dormindo, que André Luiz perscrutou os pensamentos dela, né? Não vou tocar no assunto aqui. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador, aquele que teve envolvimento com a Ismália e com o Alfredo, né? Que criou problemas lá para os dois, caluniou a Ismália, né? E que os dois estavam cuidando dele, né? Que ele estava abrigado, se tratando, né? O Paulo, né? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Nós viveremos no eixo central das nossas próprias criações, dos nossos próprios registros de memória, das nossas próprias atitudes, das nossas próprias escolhas, né? Então, cada um de nós traz no caminho da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem e os ladrões não roubam, né? Como Jesus nos disse, né? Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem, né? Da lembrança do Evangelho de Jesus, né? Ela já amontoou muita paz, muito céu dentro de si, que hoje ela pode distribuir. Jesus, ele nos ensinou, só aquele que ajunta pode distribuir. Né? Só aquele que ajunta pode distribuir. Né? Então é preciso, para distribuirmos, nós precisamos ajuntar. Só conseguiremos distribuir na proporção em que nós ajuntamos. Ajuntamos amor, compreensão, tolerância, paciência, amizade, fidelidade, né? Disciplina, né? Amor, né? Então, ela já amontoou bastante, né, desses recursos dentro de si. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. Porque quanto mais a gente ama, é como o leito de um rio, né? As águas que vêm das fontes inesgotáveis da vida, dos mananciais infinitos de Deus, estão a nosso dispor, mas nós precisamos canalizar essas águas para passar por nós e chegarem levando vida, abundância, levando as bênçãos divinas para todas as pessoas. E quanto mais nós ampliamos as margens desse rio, né, que somos nós, mais as bênçãos divinas fluem através de nós. Cresce o amor em nossa vida, o amor que canalizamos e o amor que distribuímos. E quanto mais distribuímos, mais canalizamos. O amor é a única coisa, né? A contabilidade divina é diferente, né? Quanto mais você doa, mais você tem. É porque mais você canaliza, né? Entendeu? Quanto mais se doa, mais se multiplica. Por quê? Porque mais aumenta a nossa capacidade de canalizar.
O amor não nos pertence, né? É o amor do Pai que nós vamos aumentando a capacidade de canalizar, né? Vamos nos tornando canais para o amor, né? Certo? Então a Ismália já se tornou um grande canal para o amor, né? A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece, as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. A luz que vimos é a mesma luz que jorra para todos, mas são captadas por ela, são trabalhadas pela mente dela, pelo sentimento dela, que ela presenteou. Então, ela se torna uma co-criadora com Deus. Todos nós somos co-criadores, só que nós vamos ampliando a nossa capacidade. Somos co-criadores em plano menor, né? Deus é o criador sublime, né? Mas todos nós, como dizem os bons espíritos, podemos canalizar essas forças e arrojarmos de nós as nossas próprias criações, né? Então a melodia, a prece, as flores são sublime criação da Ismália, dessa alma santificada. Tá? Certo? A gente está quase acabando já, vai dar certinho aqui. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Né? Ela repartiu com eles uma parte, né, dos seus tesouros. Não quer dizer que ela ficou sem, né? Porque, como eu acabei de dizer, né? Quanto mais se doa, mais se tem, né? Assim é perante a eternidade, perante Deus, né? Perante o amor, a energia, né? Mas peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Porque quanto mais a gente recebe, mais a gente a gente é responsável também de aproveitar os recursos, porque todos os recursos que recebemos, Deus ele é um Senhor que não é um Senhor relapso, é um Senhor que distribui as suas bênçãos conforme os merecimentos de cada um, a busca de cada um, mas ainda assim ele quer ver esses recursos se transformarem, se multiplicarem, né? É assim que Jesus nos ensinou nas parábolas, tal, né? Ele sempre nos pede contas, né? Ela repartiu conosco neste momento, mas essa aqui já foi, né? É para terminar. Essa aqui foi o último, já acabou já. Esse aqui foi o último. Nós acabamos então. Tá? Ok, pessoal. Então, ainda bem que fica gravado, né? Porque aí vocês, a gente está em 263, estávamos em quase 300 pessoas aqui, mas deu um probleminha aí de conexão, né? Mas ainda bem que fica gravado, porque dá para assistir depois, né? E fica gravado integralmente, né? Então, eu mesmo não tive problema aqui, tá? Muito bem, pessoal. Então, terminemos, né? Terminamos por hoje. Vamos terminar com a nossa prece também. Que a nossa prece é bem mais singela, né? A nossa prece é o arroz com feijão aqui, né? Bem terreno ainda, viu? Ai, ai. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa chuva de bênçãos, por essas energias, por essas flores que Ismália irradiou, ofereceu, distribuiu e que chegam até hoje. Até hoje ainda estão jorrando nos corações de todos aqueles quantos leiam essas obras, e essa obra em particular sintonize com o seu amor
porque em algum lugar essa nossa irmã está encarnada ou nos planos superiores, nos ajudando mais alto e recebendo com certeza a nossa gratidão, recebendo nosso carinho, recebendo com alegria as nossas energias que nós também oferecemos a ela na nossa indigência ainda espiritual, mas na nossa gratidão, no nosso carinho, no nosso respeito a essa nobre entidade que é a Ismália, que assim como outras entidades santificadas, iluminadas, sublimadas, nos acompanham os estudos de mais alto, através de seus enviados, através dos vários grupos que trabalham conjuntamente conosco, nos dando o suporte necessário, nos dando a proteção necessária, para que a luz vença as trevas, para que o amor vença o ódio, para que o bem vença o mal, a princípio dentro de nós, na consolidação de todo o bem que o nosso Mestre Jesus nos proporcionou, nos ensinou e aguarda de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, espiritualidade. Muito obrigado, Ismália. Muito obrigado, Alfredo, Aniceto, André Luiz, todas as entidades que não são apenas personagens de uma ficção, mas são seres muito mais ligados a nós do que imaginamos, pelos elos da eternidade, pelos elos do afeto espiritual, da sintonia do espírito imortal, porque somos todos trabalhadores do bem, almejantes de um mundo melhor, viajores do infinito na direção da luz eterna do nosso Pai Celestial. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação, pelas boas energias, tá? Que saibamos mantê-las ao máximo em nós e com os nossos, tá? Bom descanso, lembrando que amanhã cedo, às 9 da manhã, nós temos o nosso estudo aqui do Céu Azul. O Céu Azul é um livro que a minha mãe psicografou, do espírito César Augusto Meleiro. É um livro que nós vivenciamos, né? É um livro dos que a gente estuda, é o livro mais ligado a nós, ao nosso grupo, e por isso que a gente está estudando, né? Para que todos possamos nos sintonizar com os espíritos amigos que têm nos ajudado mais proximamente, né? Então a gente convida a todos nesse mesmo local, né? Que é a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá bom? Um grande abraço, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Até mais.